fazer com segurança a mineração numa área tão povoada, no meio de uma cidade. Eu recebo aqui no estúdio o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes. Professor, por favor, prazer ter o senhor mais uma vez aqui com a gente no CNN Prime Time, na CNN Brasil. A gente já tem uma ilustração aqui, professor, que a gente retirou do próprio site da Braskem, mostrando como funciona essa mina em Maceió. E eu vou falando aqui, mas eu queria que o senhor fosse me ajudando nessa parte técnica. A gente percebe que, na verdade, a mina são esses grandes poços. Exato. Numa profundidade que chega a 1.200 metros, ou seja, 1,2 km, o equivalente a 40 prédios de 10 andares empilhados um no outro. Pergunto, e acho que a gente tem que girar nessa pergunta, existe segurança numa área urbana para uma mina existir dessa forma? Não, de maneira alguma, Márcio, porque o que acontece aqui é que a água ela é injetada a alta pressão. Esse minério, esse sal, na prática é como se fosse sal de cozinha, então ele é facilmente solúvel em água. Então, à medida que a água é injetada, né, ela dissolve esse sal, depois ela é recuperada, essa água, ela vai sendo injetada por um lado e recuperada pelo outro e processada industrialmente para a retirada do cloreto de sódio, né, o sódio usado para soda cáustica e o cloro para a fabricação de PVC. No entanto, na prática, o que está sendo feito aqui? Estão sendo construídas cavernas, né, à medida que esse sal vai sendo retirado. E a espessura de rochas é muito grande, então não há sustentação. Toda essa camada ela perde sustentação. Nesse caso, não há nenhuma obra de contenção, então essa camada fica vazia como se fosse uma galeria de uma caverna. Não há obra de contenção e nada foi injetado nesse buraco para preencher o espaço onde havia sal? Exatamente, nada foi colocado. A alegação é de que a água seria suficiente, a água remanescente seria suficiente para fazer essa contenção, mas não acontece isso, a água não tem essa capacidade de fazer essa contenção. Na prática, o que se fez? Foram sendo criadas cavernas, né, artificiais. E que começaram a se comunicar umas com as outras, talvez. Exatamente. E então, a água que fica, ela vai dissolvendo o sal remanescente, contribuindo ainda mais para a perda de sustentação. Já explicou como funciona essa técnica de tirar o sal lá de baixo? É injetada água em forte pressão, me corrija se eu estiver errado, professor. Aqui embaixo que tem sal, com a mistura com a água, com o contato com a água, vira uma salmoura e é puxada de novo para a superfície em outros tubos. Sim, e isso é tratado quimicamente para a recuperação do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, o sódio usado para a soda cáustica e o cloro para a produção de PVC, no caso. Agora, eu queria pedir para o nosso diretor de TV, Nicolas, será que você consegue botar aquele mapa mais uma vez, onde naquela grande área vermelha, a área verde, onde há o risco de desmoronamento? Porque aí eu perguntaria para o senhor, professor, exatamente isso. A área de criticidade, segundo a Defesa Civil de Alagoas, é essa área verde, ou seja, onde há mais risco. Até 2020, acreditava-se, pelo menos a Braskem acreditava, que o risco ficava mais aqui, no Mutange. Mas agora o que se percebe é que pelos tremores e por essa expansão da mineração, toda essa área verde está em risco. A gente consegue calcular, imagino que não, mas o tamanho desse buraco, dessa cratera que possa surgir, fala-se numa cratera do tamanho do Maracanã. Então, eu digo, obviamente guardadas as devidas proporções, essa é a nossa Chernobyl. Meu Deus do céu. Uma área grande de exclusão, né, onde as pessoas não vão poder voltar, pelo menos tão rapidamente, então, e afetando diversas famílias, né, é considerado hoje o maior desastre ambiental em ambiente urbano.